Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma ótima segunda-feira para você. 27 de outubro. Estamos fechando o mês na reta final e quero agradecer a Deus por todas as graças que o Senhor tem derramado. Agradecer pela tua perseverança, pela minha perseverança, por continuarmos acreditando, confiando em Deus, colocando a nossa vida diante dEle, pedindo a Ele mesmo o seu Santo Espírito. Nada melhor que começar o dia pedindo: vem Espírito Santo, enche a minha vida, inunda meu coração, retira do meu coração toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação, todo o estresse. Acalma a minha alma, Senhor. E se tem uma das formas boas da gente acalmar a nossa alma, controlar a nossa ansiedade, é meditar, ouvir a palavra de Deus. Hoje o Evangelho está em Lucas capítulo 13, versículos do 10 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livres da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava na sinagoga, orando, rezando e ensinando num dia de sábado. Jesus tinha o hábito de frequentar a sinagoga, de frequentar a igreja. Jesus era um mestre que frequentava. E aqui eu trago um parêntese porque algumas pessoas insistem em falar: eu oro em casa, eu faço minhas orações em casa. E não está errado, você deve sim rezar em casa. Mas você precisa também ir, não agora à sinagoga, mas você precisa ir à igreja, você precisa ouvir a palavra de Deus na igreja, você precisa se alimentar da Eucaristia, você precisa estar em comum unidade. É na comunidade que Jesus age, é na comunidade que o milagre acontece, é na comunidade de fé, na comunidade de oração. Mas numa comunidade de fé muito mais alimentada pela espiritualidade do que pela religiosidade.
Pela religiosidade, nós vamos nos concentrar como esse chefe da sinagoga que ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura. Ele alega que é no dia de sábado. Aquele coração endurecido, aquele coração preso no ritual, não consegue perceber a beleza da cura que Jesus realiza. Uma mulher que estava doente, que estava atormentada, que estava encurvada e incapaz de se endireitar há 18 anos. Imagine, qual a idade daquela mulher? Não sabemos. Qual o nome daquela mulher? Não sabemos. Mas sabemos que ela estava presa há 18 anos. E ela não era uma mulher pagã, ela era uma mulher de fé. Porque ela estava na sinagoga, ela estava na igreja, ela não estava fora, ela estava lá. E mesmo há 18 anos sofrendo com um espírito que a tornava doente, encurvada e incapaz de endireitar, ela perseverava na sinagoga. Existem algumas pessoas que pedem uma coisa e logo quando não acontece, elas desistem, elas param de ir, para a igreja, elas param de ter fé. Há 18 anos aquela mulher perseverava. E ela perseverava na comunidade, porque é na comunidade que Jesus vai vê-la. E quando Jesus vê, Jesus vê, chama e diz. Vê, chama e diz: mulher, estás livres da tua doença. A palavra de Jesus tem poder. A palavra do Senhor tem poder. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a doença, qual é a situação, qual é a dificuldade que você vive hoje, mas ouça Jesus dizendo: mulher, estás livres da tua doença. Homem, meu filho, minha filha, estás livres da tua doença. Creia nisso, acredite nessa palavra. Versículo 13 diz: Jesus colocou as mãos sobre ela, colocou as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. É assim que acontece quando nos permitimos que a mão de Deus venha sobre a nossa vida, que a mão de Deus venha sobre a nossa casa. A mão de Deus, a mão de Jesus tem o poder de curar, de libertar, de salvar, de sarar, de endireitar. A mão de Deus tem esse poder. E aquele chefe lá fica furioso porque não poderia fazer isso num sábado. E Jesus, indignado, com aquela religiosidade que permitia que aquela mulher ficasse presa, doente, enferma há 18 anos. E na hora que a cura acontece, eles ainda criticam. Tem pessoas que são assim, Elas sempre vão nos criticar. Você pode até fazer a cura, você pode até fazer o bem, mas elas vão procurar algum detalhe para te fazer uma crítica. E você não deve se preocupar com isso. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Vocês não soltam um animal, um boi, um jumento para se alimentar num dia de sábado? Como é que essa mulher, essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, ela também não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Como assim? E aquela resposta de Jesus envergonhou os inimigos de Jesus, mas a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia. E eu estou no meio dessa multidão, e eu espero que você também, meu irmão, esteja no meio dessa multidão. A multidão dos que se alegram com as maravilhas que ele fez. A multidão que se alegra com as maravilhas que ele faz. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele continua
agindo, curando, salvando e libertando. Abre o teu coração, coloca a tua vida diante do Senhor e pede com fé. Acredita no amor, acredita na misericórdia, acredita no poder de Deus. Começa esse dia, começa essa semana colocando: Senhor, eu te apresento. Se você tem uma enfermidade, hoje a gente está falando aqui de uma mulher que sofria 18 anos. Coloca essa tua enfermidade, meu irmão, minha irmã, coloca essa enfermidade diante do Senhor. E se você tem alguém na tua casa, na tua família, algum amigo, algum colega de trabalho, alguém conhecido da comunidade que está enferma, que está enfermo, que está doente, precisando de oração, encaminha agora essa mensagem, porque através dessa mensagem o Espírito Santo vai alcançá-la. O Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, vai curá-la, vai restaurá-la, vai fazer de fato uma nova criatura, curada, salva e liberta. Eu creio no poder da palavra. Jesus chamou a mulher e disse. Jesus chamou a mulher e disse: mulher, tu estás livre da tua doença. E eu quero que você que está ouvindo agora essa mensagem saiba disso. Você está livre dessa doença. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você. Até amanhã.